Então, bom dia a todos. Agora a gente vai começar a nossa avaliação de português. Eu vou dar as explicações da nossa avaliação de português, ok? Então, a primeira coisa é que quando vocês pegarem a prova de vocês preencham o cabeçalho direitinho, coloquem o nome completo, a data que você está realizando a prova e o turno, ok? Então, quinta avaliação de português. Leia o poema e copie abaixo o que se pede. Então, aqui tem o quê? Leia o texto. Desculpa, não é poema, é um texto, certo? Então, a festa, Valdirene Dias. As joaninhas do Jardim Florido se reuniram para organizar uma festa animada para a chegada da primavera. Então, depois de muito blá blá blá, elas definiram a lista de convidados, o local, a data, o cardápio, o traje e o convite. Então, o que você vai fazer? Aí tem o convite, né? Logo embaixo. Quer participar da grande festa da primavera? Local. Você vai dizer o local em que foi realizado. Bem no início tem, né? Então, não tem data, você vai criar a data, certo? E não tem traje, você vai criar um traje, a roupa que é para todo mundo participar dessa festa. É como se você fosse criar esse convite. Então, na letra A, você vai colocar uma frase afirmativa, uma frase afirmando, uma frase interrogativa, que é uma pergunta, e uma frase exclamativa, né? Você vai colocar uma frase de cada uma, afirmativa, interrogativa e exclamativa. Usando os seguintes pontos, a pontuação que está do lado, né? Na afirmativa, um ponto final, na interrogativa, um ponto de interrogação e na exclamativa, um ponto de exclamação. Virando a provinha, logo atrás vocês vão ter frases afirmativas e negativas. Lembre-se de que frase é um conjunto de palavras que transmite uma informação. Então, forme frase com estas palavras. Brilhante. Aí você vai optar se você vai formar uma frase afirmativa ou uma frase negativa, certo? Estrada e árvore. Da mesma forma, você vai optar ou uma frase afirmativa ou uma frase negativa. Aí, frase afirmativa afirma alguma coisa. Exemplo, Carla e Daniel são amigos. Está dizendo, está afirmando que eles são amigos, certo? Aí no exemplo. Frase negativa nega alguma coisa. Então, exemplo, os meninos não brigam. Então, está dizendo que eles não, o não já é a negativa. Brigam. Então, você vai transformar as frases afirmativas que estão logo embaixo em frases negativas. Vocês vão passar essas frases da letra A, Mariana anda de bicicleta, para a frase negativa, dando aqui só um toque. B, o anel é da vizinha, ela está afirmando, então você vai passar essa frase para a frase negativa. Aí logo na outra página, quando você vira, tem numere os parênteses fazendo a correspondência correta, certo? Tem 1, frase exclamativa, 2, frase afirmativa, 3, frase negativa, 4, frase imperativa, 5, frase interrogativa. Então, você vai colocar a numeração dentro dos quadrinhos. Primeiro quadrinho, os insetos geralmente são animais nocivos. Eu estou o quê? Afirmando. Então, você vai lá no númerozinho e coloca. O fogo apagou? O ponto de interrogação já está dizendo que é uma pergunta. Parabéns, eu estou exclamando. E o ponto de exclamação já está dizendo. Levanta. Não gosto de frio. Sim. Aí, na segunda, elabore um diálogo em que alguém narra uma frase afirmativa,
Alguém pergunta uma frase interrogativa e alguém responde uma frase exclamativa. Você vai criar um diálogo, certo? Usando esses 3 tipos de frase. Na primeira, uma frase afirmativa, na segunda, uma interrogativa e na terceira, uma exclamativa. Vocês puderam observar que o textinho que a gente colocou no início não foi aquele texto extenso que eu sempre coloco. Eu coloquei um pequenininho porque o extenso eu deixei para trazer mais para o meio da prova, certo? Aí aqui tem nossa interpretação do texto, que é sobre o folclore, né? O Saci Pererê, que é uma das lendas do folclore. Esse mês de agosto a gente comemorou dia 22, né? O dia do folclore, então eu resolvi colocar esse texto. Então, o Saci Pererê é um menino negro e muito levado, que tem uma perna só. Fuma cachimbo e usa um gorro vermelho que tem poderes mágicos. Costuma ter 3 dedos nas mãos que são furadas. O Saci adora fazer travessuras, como queimar a comida, espantar o gado, assustar viajantes solitários e dar nós nas crinas dos cavalos. Dizem que para pegar um saci é preciso fazer uma armadilha com uma peneira. Depois que ele cair na cilada, é preciso tirar rapidamente seu gorro vermelho, colocar o saci em uma garrafa e fechar bem com uma rolha, certo? Então, aqui, autor folclore brasileiro. Então, na primeira, né, você vai marcar questões de 1 a 4 com um X. O saci é, aí você vai lá no texto e vai ver as características que ele é. É um menino negro muito quieto, um menino negro muito sossegado ou um menino negro muito levado, certo? 2. O Saci usa gorro azul e não fuma cachimbo, usa gorro vermelho e não fuma cachimbo ou usa gorro vermelho e fuma cachimbo. 3. O Saci tem uma perna só e costuma ter 3 dedos nas mãos furadas, tem uma perna só e todos têm as mãos perfeitas. 4. O Saci adora fazer travessura, quer dizer, travessuras é o quê? O Saci adora fazer caridade, boas ações ou adora fazer artes, brincadeiras que incomodam. Na quinta, então, da 1 a 4 você vai marcar uma opção de cada, viu? Então, na quinta questão, escreva algumas travessuras que o Saci costuma fazer. Então, você vai lá no texto e vai ver as travessuras que ele gosta de fazer, certo? Virando a prova e dando continuidade, lá na sexta, de acordo com o texto que você leu, como se deve fazer para pegar o Saci? Também lá no finalzinho do texto tem falando o que tem que se fazer para prender ele, né? Que é o negócio da armadilha da garrafa. Na 7, complete as frases com uma palavra. O Saci não é pardo, ele é... Qual é a cor dele? O Saci tem uma só... Aí o que é que ele tem? Só uma só perna. Aquilo que é vermelho, o Saci usa na cabeça é o Saci fuma um. O Saci faz muitas travessuras, por isso ele é muito. Qual o significado, sinônimo de travessuras? Também tem naquela 4ª questãozinha. Na 8, complete a cruzadinha com as palavras que você escreveu. Então você vai colocar, né, as palavrinhas. Letra A, o Saci não é pardo, ele é. Aí tem aqui. Aí, letra B, o Saci tem uma perna, tem uma só. Aí, letra B, perna, né? Não havia dito. E na 9, complete a tabela de acordo com as informações do texto. Né? Nome do mito, Saci Pererê. Característica dele, você vai colocar as que estão no texto. E o que ele faz. Virando a folhinha na prova, a gente encontra uma provinha de redação, né? Tem 5ª avaliação de redação que eu coloquei separado esse mês, né? Então, meu livro preferido. Todos nós já lemos um livro no qual nunca esquecemos. Sobre o seu livro preferido. Responda as perguntas do roteiro abaixo. Então, qual é o título desse livro que você leu? Certo? No início, a gente estava... eu estava enviando os projetos de leitura todas as sextas-feiras para vocês levarem um livrinho, né?
Então pode ser também, se vocês ainda tiverem aquelas atividades do projeto de leitura, tipo, algum livro daqueles tiver agradado vocês podem até colocar o nome deles, ok? Se não, um outro livro que vocês tenham lido, que tenham gostado muito. Então você vai botar o título do livro, o tema do livro, os personagens principais do livro, onde se passa a história. Tipo, se eu gosto de Chapeuzinho Vermelho, qual é o título do livro? Chapeuzinho Vermelho. O tema, a história de uma meninazinha, a menina, né, Chapeuzinho Vermelho, e o lobo. Os personagens, o lobo, a avó, a mãe, Chapeuzinho Vermelho, o caçador, né? Onde se passa a história? No caso da Chapeuzinho Vermelho, na floresta. Qual a parte que você mais gosta? Aí você coloca como termina a história. Então, com as respostas do seu roteiro, escreva um pequeno texto sobre o seu livro preferido. Pode ser um resumo do próprio livro que você colocou, certo? Do próprio livro que você escolheu. No verso tem misturando as histórias. Os personagens abaixo fazem parte da história bem conhecida. Escolha 2 personagens e crie um texto diferente com participação deles. Tem aqui os personagens de algumas histórias, a bruxa da Branca de Neve, os 3 porquinhos, o lobo, o binóculo. Então você vai escolher 2 e criar uma historinha com eles, certo? Uma história bem diferente. Então, beijão. Já eu estou com as explicações da prova de matemática. Então, retornando, agora nós vamos para a explicação da avaliação de matemática. Então, da mesma forma, preenche o cabeçalho com o nome completo, data, dia e mês e o turno, ok? Então, quinta avaliação de matemática, prestem bem atenção para responder a provinha corretamente, certo? Não precisa pressa, vamos com calma. Vocês têm até o restante da semana todinho para responder a prova, certo? Então, observando tudo direitinho com calma. Então, na primeira questão, observe e responda, certo? Observe os preços. Aí tem aqui R$43 um tênis, R$12 uma blusa e R$15 uma calça. Responda. Com R$50 você pode comprar a camiseta e o par de tênis? Então você vai lá, somar, vai ver quanto é que dá a camiseta com um par de tênis e vai ver se os R$50 dá e vai colocar sim ou não. Letra B. Com R$50 você pode comprar a camiseta e a calça? Faz do mesmo jeito, faça o cálculo, soma o preço da camiseta e o preço da calça e vê se R$50 dá ou não. Aí você coloca sim ou não. Letra C. Com R$50 você pode comprar a calça e o par de tênis? Da mesma forma você vai fazer, somar e ver se os R$50 completa e colocar sim ou não. Vira a provinha, do outro lado tem de olho nos preços. Veja os preços de cada objeto e depois responda. Tem um peão de R$2, uma bolsa de R$30, uma boneca de R$70 e um caderno de R$7. Qual é o objeto mais barato? Você vai colocar o nome do objeto. Qual é o objeto mais caro? Da mesma forma. Qual é o preço da mochila? Agora você vai colocar o valor dela. D. Qual é o preço do peão e do caderno juntos? Então você vai somar e colocar o valor total dos dois. Do peão, R$2, mais o caderno, R$7, que dá um valor de o quê? R$9. Aí você vai lá e coloca. Na segunda questão, ligue a cédula à moeda que tem o mesmo valor. Então, aqui a cédula tem um valor de R$1. Aí você vai lá, a gente tem 2 opções. Uma moedinha e a outra moeda de 50 centavos. Então, você vai lá e liga. Na terceira, você vai escrever os numerais por extenso. É o nome do numeral. Então, tem letra A, 125, letra B, 345, letra C,
foi repetido, então cancela a letra C. Letra D, 235 e letra E, 389. Então, colocar o nome do numeral. Virando a prova, você vai ter lá as crianças com umas cédulazinhas, né? Sérgio tem uma cédula de 5, uma de 10 e uma de 1. Paula tem uma cédula de 2 e uma de 5. Hugo tem uma cédula de 5. Qual a criança tem mais dinheiro? Você vai somar a cédula, vai somar o valor de cada um e ver qual que tem mais. E colocar o nome da criança. Qual que tem menos? Da mesma forma, colocar o nome. Quanto Paula tem? Aí você vai somar o valor de Paula e vai colocar o total dela, tá? O número. Quanto Sérgio tem a mais que Paula? Então você vai pegar o valor de Sérgio menos o valor de Paula, né? Para saber quanto ele tem a mais do que ela, certo? E quanto os 3 meninos têm junto? Você vai pegar o valor total dos 3, somar os 3 valores dos meninos e colocar, certo? Então, o que você compraria se tivesse o dinheiro de Hugo? Aí você vê o que você poderia comprar com 5 reais, certo? E colocar o nome. Virando a provinha, a gente tem vamos comprar, né? Tem uma bicicleta de R$ 98, um carro de R$ 12, uma pipa de R$ 3, um avião de R$ 16, brinquedos, né? Uma boneca de R$ 25 e uma peteca de R$ 5. Então, o que custa mais caro? Coloque o nome do brinquedo que custa mais caro. O que custa mais barato? Colocar o nome. Se você comprar a peteca e o Jeep, quanto vai gastar? Some os dois valores e coloque o valor total. Com R$ 100 você pode comprar a bicicleta e o avião. Você vai somar os dois valores da bicicleta e do avião e ver se R$ 100 dá para cobrir o valor, certo? E você vai colocar sim ou não. Quanto você gastaria para comprar a boneca, a peteca e a pipa? Então, você vai somar o valor da boneca, 25, da peteca, 5 e da pipa, 3, que dá o quê? 33. Você vai colocar lá. O que você compraria com R$ 30 para não sobrar troco? Aí vai procurar os objetos que dê o valor de R$ 30, feche o valor de R$ 30 e colocar o nome dos dois objetos, certo? Na nona, você vai escrever os numerais de 0 a 200, ok? E na 10ª questão, você vai resolver as adições, certo? Tem as adiçõezinhas aqui, vocês vão resolver com calma, certo? Não precisa pressa, pensar bem, fazer os cálculozinhos numa outra folha, para poder passar a resposta para a prova, ok? Então, boa prova. E tenham paciência para poder responder as provas. O orientador de vocês também tenham bastante paciência para poder explicar a prova. E amanhã eu vou estar dando continuidade no envio das explicações das outras disciplinas, certo? Então, beijo e boa avaliação.